A vida tem um jeito cruel de nos fazer acreditar que estamos no controle, apenas para arrancar tudo debaixo dos nossos pés no momento mais inesperado. Se alguém me dissesse há 1 ano que meu mundo desmoronaria pelas mãos das 2 pessoas em quem eu mais confiava, eu teria rido. Mas a verdade é que a pior traição não vem de estranhos, e sim de quem a gente nunca imaginou que fosse capaz de enfiar a faca nas nossas costas. Meu nome é Helena Carter, e até pouco tempo atrás, eu era uma mulher que muitos invejavam. Uma advogada bem-sucedida, com um casamento estável e uma casa que construímos juntos, pedra por pedra, detalhe por detalhe. Eu sempre fui do tipo que planeja tudo: carreira, futuro, até mesmo pequenos momentos do dia a dia. O que eu não planejei foi o que estava prestes a acontecer. Minha irmã, Sabrina, sempre foi o oposto de mim. Menos responsável, mais impulsiva e sempre acostumada a ter tudo o que queria sem precisar se esforçar. Enquanto eu estudava noite após noite, para conseguir bolsas de estudo, ela pulava de curso em curso sem terminar nenhum, bancando a espírito livre. Nossos pais a mimavam demais, e eu, por mais que tentasse não sentir, sempre carreguei uma sombra de ressentimento por ver como ela era tratada, como se fosse feita de ouro, enquanto de mim se esperava força e disciplina. Mas eu a amava. Amava o suficiente para ignorar suas pequenas manipulações, seus joguinhos para conseguir o que queria. Amava o suficiente para abrir as portas da minha casa para ela quando precisou de um lugar para ficar, meses atrás. E então havia Ryan, meu marido, o homem que eu achei que me amava, que me apoiava, que sonhava comigo. Tínhamos construído uma vida juntos, uma vida que, aos meus olhos, era sólida. Eu não era ingênua, sabia que todo casamento tem seus altos e baixos, mas sempre acreditei que havia respeito entre nós. Mas respeito não se sustenta sozinho. Respeito morre no silêncio de mensagens apagadas, de olhares disfarçados, de desculpas mal contadas. Foi assim que começou. Eu comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Ryan. Ele passou a sair mais cedo para reuniões importantes, mas sem detalhes. Às vezes, voltava para casa tarde, sempre com uma explicação pronta, sempre com aquele tom condescendente de quem acredita que a outra pessoa é tola o suficiente para aceitar qualquer coisa. Mas o que mais me incomodava era como Sabrina, que nunca demonstrou grande interesse pela nossa casa, de repente aparecia com mais frequência. A princípio, pensei que fosse apenas coincidência. Talvez estivesse se aproximando de mim, talvez estivesse tentando mudar, amadurecer. Mas havia algo errado. Pequenos gestos que não faziam sentido. Um olhar trocado entre os dois que durou 1 segundo a mais do que deveria. Uma piada interna, que eu claramente não fazia parte. O estalo veio em um sábado à tarde. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi Sabrina no telefone, rindo. Sua voz era baixa, como se estivesse contando um segredo. Não sou do tipo que espia conversas dos outros, mas alguma coisa na maneira como ela dizia "ele é tão ingênuo" fez minha espinha arrepiar. Naquele momento, algo dentro de mim sussurrou que eu deveria abrir os olhos. Eu ignorei. Ignorei porque era mais fácil acreditar que eu estava exagerando. Ignorei, porque admitir a verdade significaria aceitar que minha vida não era o que eu pensava. Mas a verdade tem um jeito cruel de se impor. E quando veio, veio como um soco no estômago. E isso foi só o começo. A verdade nunca chega. Devagar. Ela vem como uma avalanche, esmagando tudo no caminho, sem se importar com quem está debaixo dos destroços. No fundo, eu já sabia. Só não queria admitir. Mas naquele dia, eles me obrigaram a enxergar. Eu cheguei em casa mais cedo do que o habitual. Meu escritório estava fechando para uma reforma, e como era sexta-feira, resolvi surpreender Ryan com um jantar. Comprei seu vinho favorito, fiz reservas em um restaurante caro e me permiti um instante de nostalgia, lembrando de como costumávamos rir e conversar por horas quando começamos a namorar. Eu queria acreditar que ainda havia algo para salvar. Mas, ao entrar na casa, percebi que alguma coisa estava errada.
Não foi um detalhe específico, foi um instinto. O tipo de sensação que arrepia a nuca e aperta o estômago. A casa estava silenciosa demais, e então ouvi risadas abafadas vindas. Da sala. Segui os sons com passos lentos. Meus saltos ecoavam pelo piso de madeira, cada batida como um relógio de contagem regressiva para a destruição da minha vida. E então, eu os vi. Sabrina estava sentada no sofá, pernas cruzadas, com um brilho vitorioso no olhar. Ryan estava ao lado dela, a mão pousada na barriga dela. Sim, na barriga dela. Minha visão ficou turva por um instante. O sangue latejou nos meus ouvidos. Meu coração acelerou tanto que achei que fosse desmaiar ali mesmo. Eles me notaram, mas não se moveram, não se envergonharam. Não houve uma tentativa desesperada de se explicar ou esconder a verdade. Nada. Apenas aqueles rostos frios, impassíveis. Sabrina foi a primeira a falar. Ah, ainda bem que você chegou. Acho que já passou da hora de termos uma conversa. Minha boca ficou seca. Cada fibra do meu corpo gritava para que eu reagisse, mas eu não conseguia me mover. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ryan se inclinou para a frente, como se estivesse prestes a me dar uma notícia qualquer. Sabrina está grávida. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma sentença de morte. Do meu marido? Perguntei num tom baixo e afiado. Sabrina sorriu, satisfeita com a minha dor. Sim, e já que estamos sendo honestos, é melhor que você comece a arrumar suas coisas. Você não faz mais parte dessa família. A audácia, a crueldade, o tom casual com que ela me descartava da minha própria casa, da minha própria vida. Ryan permaneceu em silêncio, como se esperasse que eu simplesmente aceitasse tudo aquilo e seguisse meu caminho. Como se eu não passasse de um obstáculo inconveniente entre ele e a nova vida perfeita que planejava ter com Sabrina. Mas eu não chorei, não gritei, não implorei. Eu ri. E foi um riso seco, cortante, repleto de algo que eles não compreenderam. De imediato. Você acha que pode me mandar embora da minha própria casa? Perguntei cruzando os braços. Sabrina revirou os olhos. Ryan quer um futuro comigo. Ele já decidiu. Você não tem escolha. Olhei para Ryan, esperando algum vestígio do homem que um dia eu amei, mas só vi arrogância e frieza. Ele realmente acreditava que tudo isso estava sob o controle dele. Mas ele não fazia ideia de quem eu era. Ainda rindo, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para eles uma última vez. Vocês acham que venceram, mas me aguardem. E então fechei a porta atrás de mim, levando comigo um único pensamento. Se eles achavam que eu ia cair sem lutar, estavam prestes a conhecer o lado de mim que nunca viram antes. Quando saí daquela casa, não havia lágrimas em meus olhos. Não havia desespero. Não havia o peso do abandono. Havia apenas silêncio dentro de mim. Um silêncio denso, cortante, o tipo que precede a tempestade. Dirigi sem rumo por alguns minutos, sentindo o motor vibrar sob minhas mãos. Meu coração ainda martelava no peito, não de tristeza, mas de algo mais profundo, mais primitivo. Raiva. Eles realmente achavam que podiam me descartar como se eu fosse um móvel velho, como se eu não passasse de um estorvo a ser removido. Sabrina sempre teve esse dom de acreditar que o mundo girava ao seu redor. Desde criança, manipulava as pessoas para conseguirem o que queria, e quando algo não saía como planejado, fazia birra até alguém ceder. Eu passei a vida inteira protegendo-a, ajudando-a, sacrificando tempo e dinheiro para que ela se reerguesse, todas as vezes que jogava tudo para o alto. E Ryan, ele era um jogador, um homem que gostava de controlar o tabuleiro e mover as peças ao seu favor. Mas desta vez ele subestimou a pessoa errada. Encostei o carro em um estacionamento vazio e fechei os olhos por um momento. Eu precisava de um plano. A primeira coisa que fiz foi ligar para o meu advogado. Como advogada corporativa, sempre fui cuidadosa com contratos e documentos, e isso incluía meu próprio casamento.
Ryan achava que tinha total controle sobre nossos bens, mas ele esqueceu de um detalhe. Eu nunca fui ingênua. O que ele chamava de acordos matrimoniais eram, na verdade, proteções que eu mesma implementei ao longo dos anos. Preciso de uma revisão urgente do contrato pré-nupcial, disse assim que meu advogado atendeu. Alguma coisa aconteceu? Sim. E eu quero garantir que, quando terminar, Ryan não tenha nada. Depois dessa ligação, fiz outra. Desta vez, para um investigador particular que eu já havia contratado em alguns casos na empresa. Preciso de tudo sobre Ryan e Sabrina. Mensagens, movimentações bancárias, qualquer coisa que possa ser usada contra eles. O homem do outro lado da linha soltou um leve riso. Isso soa como vingança. Isso soa como justiça. Desliguei o telefone e respirei fundo. A sensação de ter o controle voltando para minhas mãos era viciante. Voltei para casa. Minha casa, porque ela ainda era minha. Algumas horas depois. Ryan e Sabrina não estavam lá, provavelmente ocupados comemorando a nova vida perfeita que achavam que teriam. Caminhei pelos cômodos lentamente, sentindo a presença deles em cada canto. O cheiro do perfume de Ryan ainda impregnado nos lençóis, a bolsa de Sabrina largada no sofá, como se já pertencesse ali. Eles estavam tão confiantes, tão seguros, de que eu apenas aceitaria meu destino e sairia de cena sem lutar. Abaixei-me ao lado da bolsa de Sabrina e abri o zíper. Meu coração acelerou quando meus dedos tocaram o celular dela. Ela nunca foi do tipo cuidadosa com senhas. Digitei a data de nascimento dela. Nada. Tentei o dia em que nossa mãe morreu. Bingo! A tela se desbloqueou e, em segundos, vi tudo. Mensagens entre ela e Ryan, se gabando da forma como me enganaram. Áudios em que Ryan dizia que nunca me amou de verdade e que eu sempre fui apenas um trampolim para ele alcançar uma vida melhor. Sabrina rindo, chamando-me de tonta, dizendo que mal podia esperar para ver minha cara quando tudo fosse revelado. Meu estômago se revirou. Eu poderia ter chorado, poderia ter gritado. Mas ao invés disso, senti algo mais forte. Eu senti fogo. Não sairia dali de mãos vazias. Não sairia dali derrotada. Ryan e Sabrina achavam que tinham vencido, mas estavam prestes a descobrir que a única coisa pior do que uma mulher traída é uma mulher que foi subestimada. No dia seguinte, eu já tinha tudo o que precisava. Mensagens, áudios, extratos bancários, transferências suspeitas. Ryan e Sabrina eram descuidados, movidos pela arrogância e pelo desejo de vitória instantânea. Não apagavam rastros, não se preocupavam com detalhes. Eles achavam que estavam no controle. Mas o controle estava nas minhas mãos. A primeira fase do meu plano foi silenciosa. Enquanto Ryan acreditava que eu estava fora do jogo, eu me adiantei, movendo peças no tabuleiro sem que ele percebesse. Meu advogado revisou nosso acordo pré-nupcial e confirmou o que eu já sabia. Ryan nunca teve acesso total ao patrimônio que pensava ter. Sim, ele estava no comando da empresa que construímos juntos, mas apenas no papel. As ações majoritárias eram minhas, transferidas ao longo dos anos de maneira discreta. As propriedades? No meu nome. O dinheiro? Em contas que ele não poderia tocar. Então, chegou o dia perfeito para desferir o golpe. Ryan havia marcado uma noite de gala para atrair investidores para um novo projeto imobiliário. Eu sabia que aquele evento era crucial para ele, a última cartada para manter sua reputação intacta. Ele precisava desses investidores para manter a empresa de pé. Sem eles, tudo desmoronaria, e eu faria questão de assistir à queda. Escolhi com cuidado meu vestido, um modelo preto elegante, justo o suficiente para demonstrar confiança, mas sem exageros. Minha maquiagem estava impecável e meu cabelo preso em um coque sofisticado. Eu precisava parecer no controle. Afinal, essa noite não era sobre confrontos emocionais. Era sobre destruição estratégica. Ao entrar no salão, senti os olhares sobre mim. Alguns de surpresa, outros de curiosidade. Todos sabiam do escândalo? Provavelmente.
Mas eu não me importava. Encontrei Ryan perto do bar, conversando animadamente com um grupo de investidores. Ele riu de algo, segurando um copo de uísque com a postura relaxada de quem acredita que nada pode dar errado. Ele ainda não sabia. Aproximei-me devagar, deixando meus saltos ecoarem no chão de mármore. Ele me viu e congelou por um instante, mas logo recompôs a expressão. Helena, disse, forçando um sorriso. Não esperava ver você aqui. Achei que seria interessante comparecer. Respondi, pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Afinal, essa empresa também é minha, não é? Os investidores se entreolharam, confusos. Ryan riu, mas havia algo tenso em sua risada. Bom, você se afastou dos negócios, então imaginei que não se importaria em seguir em frente. Ah, Ryan, sorri, inclinando-me levemente para perto dele. Você nunca prestou atenção nos detalhes, não é? Coloquei minha taça na mesa ao lado e puxei os papéis da bolsa. Senhores, antes que tomem qualquer decisão de investimento, acho que devem saber de algo muito importante. Os olhares se voltaram para mim. Esta empresa, continuei, mantendo meu tom de voz controlado, está prestes a entrar em colapso. Meu querido marido aqui tem feito movimentações financeiras ilegais, usando o nome da empresa como garantia para cobrir dívidas pessoais. E mais, ele não tem mais poder sobre nada. Ryan empalideceu. O que você está fazendo? Murmurou. Baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Apenas deixando todos saberem a verdade, respondi sorrindo. Os investidores começaram a murmurar entre si. O ar no salão mudou. De repente, Ryan já não parecia mais o empresário confiante e carismático que tentava vender uma imagem de sucesso. Isso é um absurdo, ele disse, tentando recuperar o controle. Não acreditem nela, ela só quer vingança porque nosso casamento acabou. Dei um passo à frente, pegando meu celular e apertando um botão para reproduzir um dos áudios que eu havia encontrado no telefone de Sabrina. A voz de Ryan ecoou pelo salão. Helena sempre foi uma idiota. Assim que eu conseguir o que quero, ela vai sair de cena e nem vai saber o que a atingiu. O silêncio foi absoluto. Ryan arregalou os olhos. Sabrina, que até então assistia de longe, empalideceu. O estrago estava feito. Os investidores se afastaram dele como se ele carregasse uma doença contagiosa. Alguém pegou o telefone, possivelmente ligando para o setor jurídico. Outras pessoas começaram a cochichar, e eu vi, com satisfação, a expressão de pânico tomar conta do rosto de Ryan. Eu me virei, ajeitei meu vestido e caminhei para a saída sem olhar para trás. Mas antes de sair completamente, parei ao lado de Sabrina e murmurei, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Espero que tenha aproveitado sua vitória, porque, a partir de agora, você está sozinha. E então, deixei que o caos consumisse Ryan e Sabrina. Mas ainda não tinha terminado, não até eles perderem tudo. O estrago já estava feito. Ryan saiu daquele evento destruído, e eu soube que no dia seguinte, sua empresa desmoronou de vez. Os investidores retiraram todo o suporte financeiro. Os acionistas entraram em pânico, e os advogados foram rápidos em iniciar processos contra ele. Mas isso era apenas o começo. No fundo, Ryan ainda tinha esperança de recuperar algo. Ele achava que poderia manipular a narrativa, se fazer de vítima, talvez até me convencer a negociar. Mas ele não sabia que eu já tinha preparado sua ruína completa. Na manhã seguinte, fui à nossa casa, ou melhor, minha casa. Não bati, não avisei. Apenas abri a porta com a chave que ainda era minha e caminhei para dentro, sentindo o cheiro do café que vinha da cozinha. Sabrina estava lá, sentada à mesa, vestindo um dos meus hobbies de seda. Quando me viu, arregalou os olhos e segurou instintivamente a xícara com mais força. — O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz carregada de nervosismo. — Vim buscar o que é meu. Ela bufou, tentando parecer confiante. Ryan disse que você já aceitou tudo. Você nos deu a casa. Eu ri. Um riso curto, seco. Eu nunca dei nada a vocês, e então puxei os papéis da minha bolsa e joguei sobre a mesa.
documentos de propriedade, transferências bancárias, ordens de despejo. Sabrina pegou as folhas com mãos trêmulas e começou a ler. A cada linha, sua expressão ia mudando. Isso não pode ser verdade. Oh, mas é, falei, cruzando os braços. Ryan nunca leu os contratos. E você? Bom, você nunca se preocupou com nada que não fosse você mesma. Ela me olhou como se estivesse tentando decifrar se aquilo era um pesadelo. Você não pode fazer isso. Eu estou grávida. E eu não sou responsável por isso. Foi nesse momento que Ryan entrou na cozinha, ainda vestindo a mesma roupa da noite anterior. O terno amassado, a gravata solta, a expressão abatida. Ele me viu, e por um segundo pareceu acreditar que eu estava ali para uma trégua. Helena. Podemos conversar? Já conversamos o suficiente. Ele pegou os documentos na mesa e folheou rapidamente. Quando chegou à última página, empalideceu. Você passou tudo para o seu nome? Sim. E para ser clara, isso aqui? Fiz um gesto indicando a casa ao nosso redor. Não pertence mais a você. Ele piscou algumas vezes tentando absorver a informação. Mas eu sou seu marido. Ex-marido. Os papéis do divórcio foram protocolados hoje de manhã. Ryan segurou a beirada da mesa como se estivesse tentando manter o equilíbrio. Sabrina se levantou de repente, os olhos brilhando de raiva. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua irmã. Irmã? Repeti, rindo de leve. Você não sabe o significado dessa palavra. Ela se aproximou, os olhos cheios de fúria. Você quer que eu fique sem nada? É isso? Vai me deixar grávida, sem dinheiro, sem casa? Exatamente. O silêncio na cozinha ficou pesado. Sabrina e Ryan se entreolharam, como se estivessem tentando encontrar uma saída, alguma forma de me convencer a reconsiderar. Mas não havia mais volta. Peguei minha bolsa, ajeitei o cabelo e olhei para eles uma última vez. Vocês jogaram comigo achando que eu seria fraca, mas esqueceram que eu sou uma mulher inteligente. Ryan abriu a boca para responder, mas eu ergui a mão, interrompendo-o. Agora vocês têm 30 dias para sair desta casa. Depois disso, se ainda estiverem aqui, eu coloco vocês na rua à força. Sem esperar resposta, caminhei até a porta. Mas antes de sair, me virei para Sabrina. Você queria a minha vida? Então aproveite. Porque, a partir de agora, você vai sentir o gosto amargo de cada escolha que fez. E então, saí pela porta da frente, deixando para trás os destroços da vida que eles pensaram que teriam. Mas eu ainda não tinha terminado. A queda deles só estava começando. A liberdade tem um sabor diferente quando você a conquista com suas próprias mãos. Não é apenas o alívio de estar longe do caos, mas a certeza de que você sobreviveu, venceu e saiu mais forte do que jamais imaginou. No dia seguinte, enquanto Ryan e Sabrina afundavam no desespero, eu comecei a reconstruir minha vida. A primeira coisa que fiz foi me mudar de volta para minha casa. Minha casa. Sem a presença sufocante de traição e mentiras, o ambiente parecia mais leve. Troquei todos os móveis, todas as decorações. Joguei fora os lençóis que um dia pertenciam a um casamento que não existia mais. Eu queria um novo começo. E para isso, precisava apagar qualquer vestígio do passado. Mas o destino tem um senso de ironia maravilhoso. 2 semanas depois, Ryan e Sabrina estavam oficialmente sem nada. Com a empresa falida e os investidores exigindo explicações, Ryan viu seus últimos bens confiscados para pagar dívidas. Seu nome foi arrastado para escândalos financeiros e, sem emprego, ele se tornou um pária no mundo dos negócios. Sabrina, por outro lado, finalmente sentiu o peso da vida real. Pela primeira vez, não havia ninguém para socorrê-la. Sem dinheiro, sem a casa que achava que herdaria e sem a rede de segurança que sempre teve, ela precisou encarar a dura realidade de que estava completamente sozinha. Foi então que ela veio me procurar. Ela apareceu na porta da minha casa em um dia chuvoso, vestindo roupas amassadas e os olhos vermelhos de choro. Por um segundo, quase senti pena. Quase. Helena, por favor. Cruzei os braços, encostando-me à porta. Por favor, o quê?
Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não tenho para onde ir. Ryan me largou. Ele disse que nunca planejou ficar comigo de verdade. Ele só queria... Ela não conseguiu terminar a frase. Mas eu sabia, Ryan nunca o amou. Nunca a viu como algo além de um passatempo. Assim que ela deixou de ser útil, ele a descartou da mesma forma que tentou me descartar. Eu poderia tê-la acolhido. Poderia ter sentido prazer em vê-la se humilhar. Mas, no fundo, eu não precisava mais da sua dor para validar minha vitória. Inclinei, a cabeça para o lado, observando sua expressão desesperada. Você fez a sua escolha, Sabrina. Agora, aprenda a viver com ela. E então, fechei a porta. Ela bateu, gritou, implorou, mas eu não abri. Não mais. Algumas semanas depois, soube que Ryan deixou a cidade. Foi tentar a sorte em outro lugar, mas com sua reputação destruída, nenhuma empresa séria o contrataria. Ouvi rumores de que estava morando em um apartamento barato, tentando recomeçar sem sucesso. Quanto a Sabrina, bem, ela finalmente aprendeu o que significa trabalhar. Sem dinheiro e sem ninguém para sustentá-la, ela conseguiu um emprego simples, algo muito diferente da vida luxuosa que sonhou ao engravidar do meu marido. E eu finalmente estava livre. Não tinha pressa para encontrar um novo amor. Não tinha pressa para provar nada a ninguém. Minha única preocupação agora era viver a vida no meu próprio ritmo. Em uma noite tranquila, abri uma garrafa de vinho e me sentei na varanda, sentindo a brisa fresca tocar minha pele. O passado, finalmente, estava onde deveria estar, para trás. Eu não só sobrevivi, eu venci. Antes de encerrar essa história, quero saber de vocês. O que acham que aconteceu com Ryan e Sabrina depois disso? Ryan. Será que ele conseguiu se reerguer ou seguiu o caminho da decadência total? Será que tentou enganar outra mulher? Ou finalmente aprendeu a lição? Sabrina. Será que um dia ela percebeu o tamanho do erro que cometeu? Será que criou o filho sozinha ou tentou voltar para implorar perdão? E vocês, no meu lugar, teriam fechado a porta na cara dela ou, dado uma última chance? Comentem aqui suas teorias.